Olá, amigos. No ar, mais uma edição do programa Capital Mística, da TV Capital, canal 11 da TVA aqui em Florianópolis. Então, em primeiro lugar, dizer que é um prazer estar de volta aqui para apresentar novamente um programa procurando encontrar explicações objetivas sobre assuntos ditos ocultos, extraordinários, às vezes sobrenaturais. Hoje o nosso tema tem a ver mais com a parte oculta das chamadas terapias alternativas. A medicina tradicional, vamos chamá-la assim, alopatia, cirurgia, essa coisa toda, sempre teve o filé mignon na parte relativa a tratamentos contra as doenças que afligem o ser humano. Mas essa medicina dita tradicional, ela vai até um ponto. Depois disso, ela não consegue mais grandes sucessos. E aí entram as chamadas práticas da medicina oculta. Que medicina oculta é essa? Bom, vou dar um exemplo bem prático. Um belo dia, um cientista chamado Hahnemann inventou uma medicina que ele chamou de homeopatia. A homeopatia, durante muitos anos, foi combatida pela medicina chamada tradicional. Não acreditavam que dinamizações de venenos, de produtos fitoterapêuticos e tudo, na base das dinamizações, pudessem fazer alguma coisa no sentido de evoluir da doença para a saúde. Muito tempo se passou e um belo dia a medicina foi obrigada a se render a tantas evidências. Hoje a medicina é aceita pela chamada a homeopatia é aceita pela chamada medicina tradicional e, inclusive, isso já é ensinado como uma especialização da própria arte médica, ou ciência médica, como preferirem. Agora, dentro das terapias alternativas, temos vários caminhos, mas há um caminho muito interessante que está crescendo cada vez mais e que, de alguma maneira, tem uma certa semelhança com a homeopatia. Estamos falando dos florais, as essências florais. E justamente para falar sobre esse tema, hoje eu chamei uma também antiga conhecida minha, que eu tenho acompanhado a evolução dela nesse campo e me orgulho de tê-la como amiga. Com vocês, quero apresentar Karen Dennis. Ela é farmacêutica e ninguém melhor do que ela para explicar os fundamentos científicos desse tema. Então, amiga Karen, prazer em tê-la aqui no meu programa. Já era para você ter vindo antes, mas tudo tem seu tempo. E teu tempo chegou. Muito obrigada pelo convite, Jaime. É um prazer, amiga. Estou feliz de estar aqui e poder estar falando um pouquinho mais sobre essas maravilhas que nós temos nas nossas mãos aí para poder criar um mundo melhor, né? Com certeza. E nesse ponto eu diria até, não diria que você é a pioneira, mas com certeza uma das pioneiras aqui em Florianópolis e em Brusque também, com certeza, né? Eu sou uma das primeiras pessoas a usar a terapia floral aqui em Florianópolis, não estava sozinha realmente, tem outros profissionais que acompanharam essa época. E foi um desenvolvimento muito bom, né? Porque a partir daí muitas pessoas começaram a usar, nós começamos a criar cursos de formação nessa linha para terapeutas, para profissionais da área da saúde. E hoje a terapia floral é reconhecidíssima aqui na ilha, né? Não, e ela veio para ficar. E no Brasil também, mas eu digo aqui em Florianópolis particularmente por estarmos aqui, mas o crescimento foi muito grande. Agora, eu sei que a tua formação é farmácia, né? Sou alopata. Alopata, tudo bem. Agora, mas me diga uma coisa,
Me conta um pouquinho da tua história. Como você, vamos dizer, entrou por esse atalho aí? Foi bem um atalho, porque, como eu falei, a minha formação dentro da área de farmácia, ela era totalmente voltada para a alopatia, né? Tanto é que a própria homeopatia, que foi uma das especialidades que eu fui buscar depois que me formei. Quando eu tive um contato pequeno no estágio da universidade com homeopatia, eu fui, depois de formada, buscar uma especialização nessa área, porque me encantei pela filosofia homeopática, pela visão do ser humano, né? Por eu não ter que olhar o ser humano como uma bactéria, como um vírus ou como um pedaço de órgão doente, né? E tratar aquela doença, mas sim tratar o ser humano como um todo. E acho que foi isso que me encantou dentro da visão do Hahnemann, como tu bem colocaste, que é controverso até hoje, apesar de tanto tempo, né, de homeopatia instituída. Ainda há controvérsia. Os próprios médicos ainda se conflitam muito sobre isso, né? Mas, em seguida, quando eu estava fazendo, então, o meu estágio dentro da especialização de homeopatia em São Paulo, que eu tive meu primeiro contato com os florais. Mas essa parte toda das medicinas alternativas, dos trabalhos alternativos, sempre me foi muito próxima. Eu sempre gostei muito, primeiro, pela fitoterapia, porque quando eu era criança eu era tratada muito com chás. Minhas tias, né, viviam no interior e tinham os seus chazinhos na porta de casa. Então, você tem uma relação muito próxima. Eu tive uma relação muito próxima com a natureza. E eu gostava muito desse contato. Eu acho que a natureza, ela me trouxe isso. Essa vontade de conhecer mais e de me tratar dessa forma, né? E sentir os benefícios dela. Então eu sempre busquei conhecer, fiz curso de massoterapia, fiz curso de aromaterapia e fui atrás dessas coisas, sempre busquei essa linha, né? Esses conhecimentos ditos naturais. A própria medicina tradicional chinesa me atraía muito, né? Eu me tratava com a acupunturista, então você começa a ter um contato maior e a vida vai te trazendo essas pessoas também, né? Por acaso, você vai conhecendo profissionais que estão ligados nessa área. E aí o teu potencial começa a aumentar, né? A tua tendência a isso começa a aumentar. E dentro da farmácia foi uma opção, então, trabalhar com homeopatia, trabalhar com a fito, trabalhar com os florais, buscar sempre um tratamento natural, né, e que visse o ser humano de uma forma diferente, não chegar simplesmente dar um remédio para uma dor de cabeça e esquecer que tem todo um contexto atrás daquela dor de cabeça. Sim, sim. Né? Ou seja, o conceito holístico de medicina, o ser humano não é só um corpo, ele é o corpo, a alma e o espírito, né? E de alguma maneira tudo isso tem que ser tratado dentro do processo da recuperação e da saúde, trabalhando as origens da doença, é isso? É isso aí. Então, tá bom. E, bom, perguntinha indiscreta, mas o que é que eu vou fazer? Eu nasci indiscreto, né, cara? Você tem que me aturar, não tem jeito. Há quanto tempo você está trabalhando com isso? 15 anos já. 15 anos? Que eu estou efetivamente trabalhando como profissional farmacêutica nessa linha 15 anos. Mas as formações você já é formada anteriormente? Já. Então, de formada há quantos anos? De formada como farmacêutica tenho 16 anos, né? 16, mas assim, depois... nas formações anteriores eu fiz também, eu me formei em educação física também. Nessa área da educação física aprendi muito trabalho com o corpo e com a mente, na saúde da mente e do corpo. E eu fazia daí cursos, né, com massoterapia, já fazia numa visão, né, ligada ao ser humano como um todo, nesse tratamento. E antes disso, anteriormente a isso também, eu sempre fui buscando cursos alternativos em diversas áreas, processiologia e... Com certeza. Daí vai fora, né? Só não fiz astrologia ainda, já. Bom, mas gosto, acho super interessante. Você arranjou um amigo astrólogo que eu me lembro, quando as coisas apertaram, você foi lá para o meu consultório. Certeza, então, tudo bem. Com certeza, isso é muito bom, a conclusão que eu chego, puxa, 15 anos só nessa área prática, né? Não, depois de formada e tudo. Meus amigos telespectadores, podemos falar qualquer coisa da Karen, menos que ela é uma principiante no ramo, né? Então, puxa, tem que tirar o chapéu à tua experiência. Ninguém melhor, portanto, para começar a me tirar algumas dúvidas que eu presumo que sejam as dúvidas dos meus amigos telespectadores, né? Então, vamos ver de saída, né?
que são os florais? Bom, os florais, eles são essências preparadas, chamadas essências, né? Preparadas a partir de flores que que dão ao ser humano a possibilidade de tomar consciência dos seus processos de vida. Eu costumo dizer que elas são essências chamadas, por um lado, de vibracionais, né? Porque elas não têm quimicamente nenhum componente presente. Se você for analisar uma molécula química dentro de um floral, você vai encontrar moléculas químicas dos conservantes que são usados, como o brand, como o álcool, como a água. Mas da essência em si, da flor em si, moléculas químicas extraídas dali você não encontra. Você encontra o quê? O potencial energético dessa flor dentro dessas moléculas de veículo, né? Como é que isso funciona? Como é que isso acontece? Isso. Né? Então vamos começar a falar, eu acho que é importante a gente falar de história. Começar pela pessoa que criou o sistema floral. Quem criou o floral? Foi um médico inglês que na década de 30, ele, revoltado com a medicina da época, e sofreu um problema muito sério, uma doença muito séria. Ele teve um câncer de intestino e foi submetido a uma cirurgia emergencial, onde os próprios colegas dele disseram assim: não, você tem 3 meses de vida. O prognóstico de vida dele era de 3 meses, então ele ficou lá esperando morrer. Mas ele pensou assim: não, mas eu tenho um objetivo de vida, eu tenho uma missão, que é a arte de curar. E aí começou a história de floral. Então acho que falar dele, de Bach, é importante para a gente começar a entender floral. Olha, proponho o seguinte: vamos ouvir a história do Bach, mas depois dos comerciais. Nos aguardem, temos muita coisa para falar com vocês. Ok, amigo, estamos de volta e estamos falando sobre florais com a nossa convidada Karen Dennis. Karen, nós falávamos sobre a história do Bach, o famoso médico que inventou os florais de Bach. Me conta mais um pouquinho sobre ele. Então, eu acho interessante falar sobre ele, Jaime, porque o histórico de vida dele foi muito importante. Ele foi um médico que se especializou em bacteriologia, imunologia, saúde pública, porque ele queria descobrir qual era o diferencial do ser humano que fazia com que várias pessoas recebessem o mesmo tipo de tratamento, o mesmo medicamento, mas num funcionava e no outro não. O que diferenciava? E ele foi um grande bacteriologista, ele foi reconhecido tanto na Europa quanto nos Estados Unidos por esse trabalho. Então, tanto é que eles chamavam o quarto dele, na época de residente em Londres, de a luz que nunca se apaga, porque ele vivia estudando, ele vivia no microscópio querendo encontrar no micro a resposta. E ele não se permitia andar pelos jardins de Londres porque ele achava que a natureza iria pervertê-lo, iria tirar do seu objetivo principal. Bom, enfim, ele se fechou tanto dentro de 4 paredes que acabou adoecendo. E a doença veio como um caminho para ele reencontrar o caminho da alma dele. Tanto é que quando ele se cura dessa intervenção cirúrgica que ele sofreu, ele tem um resgate com a própria essência. E ele escreve uma frase que para mim é a frase essencial a ser reconhecida da filosofia de florais. A doença, ela não é curativa nem cruel, mas é o meio que as nossas almas têm de dizer que nós estamos no caminho errado, do qual nós nunca deveríamos ter saído. Então isso serve para todo mundo que está em casa agora parar e pensar: por que eu adoeço? Por que eu adoeci? Então essa frase é muito forte dentro da filosofia dele, né? Acho que ela é que encabeça muito essa filosofia. E outra coisa que ele descobriu nesse tempo que ele estava doente é que ele tinha um objetivo, e o objetivo fez ele se curar, porque ele não cumpriu o objetivo dele. Então outra coisa importante, a gente tem que ter um objetivo de vida, a gente tem que ter um objetivo de alma. E é aí que os florais entram, para ajudar a gente a reencontrar esse objetivo de alma. Com certeza. Olha, eu não sei os telespectadores, mas com relação a mim, por coisas que me aconteceram no passado, a tua primeira afirmativa aí, a carapuça foi até o dedão do pé, né? Então, realmente, a vida nos ensina, né? E quando nós estamos na contramão da vida,
Olha, o resultado é a doença, porque antes do corpo físico ficar doente, a alma já está doente há muito tempo. E querem ser saudáveis? Tem o espírito e a alma saudável. Dificilmente o corpo vai ficar doente. Com certeza. E aí, puxa, que prejuízo para você, né, amiga? Mas nesse contexto, depois da doença dele, ele melhorou e foi chamado para trabalhar no Hospital Homeopático de Londres. No Hospital Homeopático, onde ele encontrou a filosofia do Hahnemann. E aí ele disse, nossa, esse cara pensa mais ou menos como eu penso. E ele começou a estudar a homeopatia. Tanto é que tem alguns medicamentos homeopáticos, que são chamados os 7 nosódios de Bach, que foram preparados por ele de forma homeopática, que eram à base de bactérias, feito à base de bactérias. Então, ele, nesse trabalho com a homeopatia, ele começou a ir buscar essa essência, né? Ele disse, então é por aí o caminho, o que eu quero fazer está inserido nesse contexto. Ele ia muito, né? Porque como essa doença trouxe a ele uma nova forma de vida, ele se permitia muito sair de Londres e ir para o país de Gales, visitar as grandes florestas e ficar em contato constante com a natureza. Sei. A ponto de ele mudar, sair de Londres, queimar todos os trabalhos dele, botar fogo em tudo e começar um novo caminho. Meio radical, né? Totalmente, mas eu diria, quem de nós tem coragem hoje? Eu capricorniana, como sou, né? Nas minhas matérias do lado. Queimar isso tudo que eu escrevi, tudo que eu publiquei, jogar fora e ir embora e começar um novo caminho, olhar para a natureza e perceber que uma flor me traz uma energia diferente. Quando aparece determinado estado emocional e eu contemplo aquela flor e ela me altera meu estado emocional, aí tem alguma coisa. Foi isso que ele começou a perceber, né? Para alguns poderia ser considerado louco, né? Tá falando com as plantas agora. Mas foi o que ele começou a perceber, que existia uma energia, que é esse campo energético da planta, ou esse campo vibracional, que alterava a consciência dele. Agora, me diz uma coisa, você, logo no início do programa, você falou uma coisa interessante, que se você pegar um tubinho dos florais, né? Por exemplo, esse aqui, esse é o Wild Rose, esse aqui é do Bach também, né? Esse, pelo nome é do Bach. Isso. Bom, então você disse, se nós fizermos testes aqui não consta nenhuma molécula da Wild Rose. Rosa selvagem, né? Wild Rose. Ok. Agora, mas eu sei que há uma vibração aqui. Essa vibração, cientificamente, ela pode ser detectada? Ou não temos ainda aparelhos para isso? Jaime, nós não temos metodologias ainda que façam essa detecção. Alguns experimentos já foram tentados, né, com alguns tipos de aparelho que medem campos vibracionais, mas assim, em termos de energia, você consegue detectar. Agora, em termos moleculares, o que acontece molecular ainda já a gente não tem muitas provas Mas disso. A energia dá para detectar? Sim. Então... Agora, existem muitos experimentos, e é uma coisa interessante, assim, que com ultradiluições. Então, tem vários trabalhos publicados com cobaias, utilizando isso em cobaias, com resultados de ultradiluições, substâncias que foram diluídas, assim como na homeopatia, né, sendo usadas e com resposta numa cobaia, num animal. Né? Agora, isso aqui, de uma certa maneira, então, a questão energética, e em vários programas aqui nós já falamos sobre essa teoria das energias, né? O ser humano que se orgulha do seu lado material, ele se esquece muitas vezes que o próprio corpo dele não é matéria, é energia condensada, né? Então, se você parar um pouco para raciocinar, esse campo aqui já fica mais fácil de ser entendido, né? Agora, dá para dar alguma explicaçãozinha assim, porque isso aqui me parece que já estamos entrando no campo da física quântica, né? Exatamente. Dá para dar uma explicação que seja fácil para todos nós conseguirmos entender sobre como é que isso ocorre? Como é que isso funciona? Bom, o que a gente imagina que aconteça nesse sentido é como eu estava brincando outro dia com uma amiga minha,
como se fosse uma teia de aranha, né? A gente tem uma teia de aranha e quando você toca numa pontinha da teia, você afeta a teia inteira. Sim. Né? Então são coisas tão sutis que na verdade não se percebe, mas aquela vibração, ela criou um movimento. Então é mais ou menos o que acontece dentro desse processo energético. A partir do momento que eu consigo captar essa vibração, né, como a teia de aranha, ela transmite por toda a teia. Então quando você coloca a flor em contato com a água e deixa exposta ao sol, como foi o que o Dr. Bach fez, ele buscou o princípio da quinta essência, ou seja, juntar os 4 elementos da natureza, o fogo, a terra, o ar e a água, e trazer a partir daí essa vibração da flor passada para a água, que é quando ela murcha. E tem um experimento científico que eles fizeram usando um reagente químico, tá? Que é a base de cobre, onde você coloca a planta, extrai o suco da planta viva e extrai o suco da planta que tá morrendo. E aí, colocando com esse reagente em 2 placas diferentes, por exemplo, você percebe que a cristalização deles é diferente. A planta viva, ela forma cristais mais homogêneos, mais harmônicos. A planta que está morta, os cristais já são todos diferenciados. Então, isso reproduzido várias vezes. Então, você está usando o mesmo reagente para 2 plantas, a mesma planta, você tirou um pedaço daquela planta e deixou ela murchando, morrendo, e aí extraiu um pouco do suco. E a outra, mesma coisa, mas você fez com a planta viva, extraiu um pouco do suco. A diferença de cristalização é totalmente diferente, de uma para outra, usando o mesmo reagente. Então, o que mudou? Ela só foi retirada do seu vitalismo, daquilo que deixava ela viva. Sim. E eu gosto muito de citar um filme, não sei se você já assistiu, 21 gramas. Não É um assisti. filme que vale a pena assistir, porque assim, todo o contexto da história 21 dele gramas. é um filme que ele não tem muita história. Ele é interessante porque no final da história ele fala assim que quando a gente morre, a gente perde 21 gramas. E isso foi um trabalho que a NASA fez, né? Que na verdade eles monitoraram várias pessoas que estavam em fase de morte e todas as medidas dela, né? E no momento que ela morria, perdia uma massa de 21 gramas. Todas as pessoas perdem a mesma massa. O que é esse diferencial de massa? Isso é o que na mística eles chamam de o peso da alma. O peso da alma, exato, é o que eles chamam de peso da alma. Então, nesse vou atrás desse filme. É bem interessante. Assim, não é um filme que envolva sobre esse assunto especificamente, mas ele coloca isso como uma pergunta também, né? Por que a gente perde 21 gramas quando a gente morre? O que é essa diferença de massa? Exatamente no momento que eu morri, alguma coisa se desprendeu em forma de massa e foi embora. Você sem querer alimentou um pouco o meu ego, cara. Imagina, eu declarei guerra à minha barriguinha, né? Mas aí tá difícil, né? Porque eu tô ficando guloso, deve ser a idade. E o que é que está acontecendo? Eu fico satisfeito de saber que mesmo você que é magrinha e tudo, e eu que já tô meio gordinho, minha alma está pesando a mesma coisa que a tua. Olha aí. Você pode ser magrinha, mas minha alma pesa a mesma coisa que você. 21 gramas. Olha aí, você me ajudou. Isso vai me ajudar bastante na minha dieta. Melhorar a tua autoestima. Não, mas tem coisas que são interessantes. E se a gente partir do princípio que todos os seres vivos, eles emitem energia, eles captam e emitem energia, né? Nós estamos formando um campo, a gente tem um campo eletromagnético, tanto é que nós somos transmissores de energia. Vamos botar o dedinho na tomada para perceber isso. Isso daí é uma experiência, bom, essa eu deixo para você fazer, porque as experiências que eu fiz com tomadas não deram muito certo. Bom, meus amigos, espero que o assunto esteja ficando interessante, para mim tá ótimo. Vamos para mais um intervalo e prometo que já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Karen, tem tanto assunto que eu já nem sei mais qual a pergunta mais importante. Mas vamos enveredar por uma nova trilha de informação. Quando eu me dei conta de que existiam os florais,
e eu cheguei a fazer um curso, acho que eu já assisti inclusive palestras tuas sobre o tema, foram naturalmente os florais de Bach. Ok. Mas depois aí começaram a surgir outros florais, os californianos, os do Negev, os australianos, os florais mineiros, e foi indo, foi indo, foi indo. E um belo dia eu soube até que já surgiram os próprios florais aqui da ilha, né? Quer dizer, e eles têm nomes assim, interessantes, até místicos. Ouvi falar nos florais de Saint-Germain, você já deve, com certeza deve conhecer. Bom, eu quero saber o seguinte, você que é uma pesquisadora nessa área, quantos florais nós temos neste momento aí em evidência? Só no Brasil eu conheço 30 sistemas. Só no Brasil? Só no Brasil. Só de florais brasileiros. Caramba! É, muita coisa. O primeiro sistema floral que eu conheci no Brasil, anterior a Minas, foi o do Joel Aleixo. Se chamava os Florais Brasileiros, né, do Joel Aleixo. Que foram feitos com plantas do Nordeste, principalmente, e que tem um trabalho bem interessante, até com fitoterapia, e a produção deles é um pouquinho diferente, bastante diferente dos de Bach. Ele tinha uma filosofia de que o nosso povo, sendo hemisfério sul, nós tínhamos uma coisa muito de yang, e nós precisávamos trabalhar mais o yin. Então, o que para os ingleses era interessante ter a presença do sol como um extrator dessa energia, aqui ele enterrava para buscar a energia da terra. Né? Então, os florais do Joel Aleixo tinham uma alquimia diferente dos de Bach nesse sentido. Uma preparação assim mais voltada para o yin, né? Para interiorizar, porque ele diz assim, aqui é um país de calor, de carnaval, de externo, né? De exteriorizar, e aí ele disse que a gente precisava. Foi a primeira vez o primeiro curso de florais brasileiros que eu fiz foi com ele. Foi bem interessante esse contexto que eu achei na época que ele deu para a questão do Brasil. E depois vieram os de Minas, né? E aí depois começaram a surgir em São Paulo, né? Vários outros, filhos de Gaia, o Saint-Germain. O Brasil inteiro tem os florais da Amazônia, né? E tem N florais hoje em dia. E esses aqui da ilha, que lógico nos interessa sobremaneira, porque Florianópolis, nossa ilha. Sim. Como é que fica isso? Quem criou esses florais? Aqui foi a Claire Barbieri, que é uma terapeuta. Ela já trabalha mais de 10 anos com terapia floral. E é uma amiga minha também, é uma pessoa, né, que totalmente voltada para isso, para a área de terapias. E ela começou a receber também esse tipo de missão, né, de trabalhar com os florais da ilha. E ela desenvolveu um sistema chamado Florais da Deusa, que ela trabalhou muito tempo com grupos de pessoas aqui, fechado, até para saber qual era o resultado. E agora, a partir do ano passado, que ela começou a abrir. Ela ficou acho que uns 3 anos fazendo pesquisa, né, trabalhando com grupos fechados, até ela começar a abrir mesmo. Bom, e aí agora vem uma perguntinha bem objetiva. Como é que a gente define um floral para ser usado? Porque, antes disso, em que casos se usam os florais? Bom, os florais, eles têm diversas possibilidades, Jaime. Você pode usar para N casos, né? Hoje em dia, eu já assisti palestras, por exemplo, com psicólogas. Tinha uma psicóloga de Brasília que ela fazia trabalho com pacientes terminais em hospitais, né? Então, por que trabalhar um paciente terminal? Né? Dentro da filosofia dela, ela acreditava que você estava preparando a alma para essa transição de uma vida para outra. Então você prepara essa alma, esse ser, para que ele possa, né, a sua alma se espiritualizar e ter uma passagem melhor. Num outro momento você tem aidéticos, que ajuda muito no emocional, né? Então, como nós falamos daquela frase, a doença como caminho, se nós pensarmos que, né, nós adoecemos porque a nossa alma está doente, então os florais vêm para ajudar nesse caminho da alma. Então, quando você trata um aspecto físico, na verdade você não vai contextualizar. As pessoas vêm na terapia floral e dizem, mas eu vim porque eu tenho dor nas minhas costas, né? Mas tem um livro muito interessante que também fica de indicação aqui,
que é A Doença como Caminho, né? Sim, Que sim. esse livro, ele tem A Doença como Caminho, tem A Doença como Linguagem da Alma e tem A Doença como Símbolo. São 3 livros que servem pra gente como um guia para reflexão sobre por que eu estou adoecendo nessa área. Que Bom, relação tem isso com a minha vida? A Doença como Caminho está na minha biblioteca. Agora, esses dois aí São já... sequência do mesmo autor. Exato, já gravei, já vou atrás dele assim que terminar o programa. Exato. E eles te dão uma base bem interessante nesse sentido de relacionar, de metaforizar a doença, de relacionar por que aquela doença, por que eu estou doente naquele órgão. Uma coisa que a medicina chinesa, tradicional chinesa, já faz há muito tempo, ela relaciona os órgãos com as emoções, né? Então, o rim relaciona a medo, o fígado a raiva. Então, já tem algumas relações que não vêm do acaso. E isso se traduz, então, na terapia floral, no tratamento. Você pode tratar o físico se você melhorar a alma. Tem momentos que você precisa passar por uma intervenção cirúrgica, você tem que passar por uma antibiótico terapia? Sim. Né? Por quê? Porque eu somatizei tanto fisicamente, eu me castiguei tanto, eu machuquei tanto a minha alma que o meu físico está aqui, tá? Né? Ele não aguentou, ele não suportou. Por algum lugar tinha que sair e saiu pelo físico. Então eu vou lá, faço a minha cirurgia, faço meu tratamento alopático. Depois vou trabalhar minha alma para não acontecer de novo. Com certeza. Né? Com então certeza. É aí que entram os florais. Agora, eu vejo que você trouxe aqui algumas amostras de florais, né? Inclusive esse aqui, se não me engano, né? Esse é do sistema esse de o floral da ilha, né? Vejo que esse aqui é específico para ciúmes. Esse é um trabalho que a Claire fez. Ela fez algumas essências com o nome já determinado para aquela situação. Certo. Para tratar coisas mais emergenciais, né? Então, crises de ciúme, por exemplo. As pessoas que são muito possessivas, muito ciumentas. Então, aí você consegue ter esse floral disponível, né? E aí ele vem concentrado, você só dilui e toma. Né? Foi uma forma prática que ela encontrou de atingir, de trabalhar resultados mais rápidos em situações de emergência. Assim como tem o emergencial também, né? E no caso de um trabalho maior, onde você vai fazer todo um histórico da vida, fazer todo um trabalho terapêutico mesmo, aí você tem que fazer uma consulta com um terapeuta formado nessa linha e aí trabalha as essências individuais. Não é só aqui, esse é para ciúme, eu vou tomar por minha conta. Não, é lógico, isso tem que ser diagnosticado por uma pessoa competente. Exato. Bom, olha, ainda bem que eu não sou ciumento com relação à minha esposa, nem ela em relação a mim. Porque senão isso aqui eu já gadunhava, né? Mas não, vai de novo aqui para a mesinha. Agora, esses daqui são os de bar? Não, esse aqui é o Gibá. Esse aqui é o Gibá. Ah, sim, esse é o óleo rosé. Isso. Esse aqui é Filhas de Gaia, né? Esse aqui já é Filhas de Gaia. Esse aqui são os da Califórnia, que você havia mencionado. Esse da Califórnia, eucaliptus, o outro chama-se... Nossa, o que está escrito aqui? Trindade. Eu acho que é uma fórmula composta essa, né? Ah, tá. Então... Para trabalhar a proteção. E aqui você tem também os florais do Alasca, né? Que eu trouxe para mostrar também, que é interessante porque essas flores elas resistem a altas temperaturas, né? Num frio extremo. Então elas nascem no meio do gelo, né? Elas nascem no meio do gelo e é interessante. Sim. Assim como os florais australianos também, cuja flora é totalmente diferenciada do resto do mundo. Sim. Então a flora australiana, as flores australianas, dificilmente se encontram em qualquer outra parte do mundo e elas têm um potencial também energético muito forte. Elas trabalham muito no campo físico também. Inclusive eu tenho um trabalho que eu acompanhei, a gente fez um trabalho num curso de especialização de naturologia e eu orientei uma monografia com florais e nós fizemos um trabalho de estudo de caso com florais e foi bem interessante, né? Tinha um médico que acompanhava e a assistente social que estava fazendo o trabalho com as duas meninas, nós ficamos surpresas com o resultado, porque assim, era trabalho sobre reposição hormonal. Tem um floral da Austrália que chama She Oak,
que ele é bastante utilizado para mulheres que estão na época da menopausa e também que tem alguma dificuldade para engravidar. Então trabalha bem o aspecto da feminilidade, né? E problemas relacionados ao aparelho reprodutor feminino. E tinha um dos casos que foi estudado, a gente fazia doseamento hormonal, né? E uma usava hormônio, a outra não usava. E nessa menina que não usava hormônio, a gente não teve alteração hormonal nenhuma. Mas na outra que usava hormônio, ela usava hormônio, mas o hormônio dela não estabilizava. Ela não conseguia estabilizar. Daí foi tirado o hormônio pelo médico e foi usado só floral. Também não estabilizou. Quando se juntou os dois, o nível hormonal dela ficou normal. Muito interessante, foi um estudo de caso, mas eu acho que assim, são coisas que você vai estudando e vai aprendendo. Eu participei de um outro trabalho também de conclusão de curso, do curso de farmácia da Univale, há muito tempo atrás, isso há 8 anos atrás, e nós fizemos um estudo na farmacologia e usando florais com cobaias, né? Então trabalhando o modelo de depressão e ansiedade em cobaias, e tivemos resultados positivos também. Esse trabalho foi publicado num congresso de ciências. Pelo que você está me dizendo, então a conclusão que eu chego é que os florais não são, digamos, curadores por excelência, eles são facilitadores para a cura. Exatamente. Mas, puxa vida, que vantagem. E você pode usar agregado, né, a outras terapêuticas. Então eu acho que por isso que o nome melhor que se dá hoje a questão das terapias alternativas, eu acho que é complementar. Acho que uma coisa acaba complementando a outra e esse conjunto beneficia, né, o homem. Sem dúvida. E agora uma pergunta rápida. Pessoal, hein? Desculpe, mas continuo sendo indiscreto. De todos esses florais aí, quantos você mais ou menos pesquisa e domina? Eu trabalho particularmente com uns 8 sistemas. 8 sistemas? São os que eu mais conheço, que eu mais trabalho. Dentro de 15 anos de prática. Eu conheço vários sistemas, mas esses em particular eu já tenho aquelas essências que eu já sei. Não, naquele sistema é aquela essência que funciona super bem. Muito bem. Meus amigos, mais um intervalozinho e no último bloco vem o filé mignon. Aguardem. Estamos de volta com a Karen Dennis, farmacêutica, e o nosso tema é florais e também aromaterapia. Karen, você, rapidamente, você dá consultas naturalmente sobre florais. E também você avia receitas de florais, naturalmente. Mas eu sei também que você trabalha com aromaterapia, que também tem a ver com florais. Caramba, poxa, teu campo é bem vasto, hein, amiga? E você também fabrica e processa aromas. Eu tenho uma linha de aromas, né, que eu trabalho, que eu produzi. Eu tenho uma pequena indústria, uma pequenininha indústria de cosméticos, e a gente trabalha com uma linha de aromas, com as essências puras e com os óleos já diluídos pronto para uso e para esprear no ambiente. Então, nessa linha de aroma, na verdade, os aromas, eles são os óleos essenciais que a gente extrai das plantas. Aí entra a questão química mesmo. Eu estou trabalhando com molécula química que está presente, digamos, na planta. Teoricamente, você tira o suco das plantas. A alma das plantas. A gente diz. Não, eu estou brincando. Porque assim, é tão pouco que se extrai, né, numa quantidade tão grande de planta, que aquilo ali é uma riqueza, um potencial, assim, tem muita vitalidade naquelas essências. Com certeza. Elas são muito fortes, elas têm um resultado muito bom. Então, gotas, né, pequenas gotas dão um resultado excelente no ser humano. E elas caminham muito juntas com os florais, né? Então, normalmente, se eu quiser fazer uma mistura de florais com aromas para esprear no ambiente, dá um resultado muito bom. Com certeza. E eu, inclusive, através da internet, eu faço parte de um grupo que se dedica a essas pesquisas de aromas. Não florais, mas aromas. E eu participo de grupos de debate. Então, o tema
que mais a gente lê ali através da internet é o pessoal se queixando justamente do alto custo de um vidrinho, né? Eu não trouxe nenhum aqui já, mas 10 ml, não, mas vamos dizer, né? tem uns desses, vidrinhos de aroma que é isto aqui. E tem troço que custa 100, 200 reais por um negocinho desse, a gente olha e diz, nossa senhora. E aí, de vez em quando, alguém vem todo contente e diz assim, olha, eu consegui o mesmo aroma por 15 reais. Aí todo mundo corre para aquele, né? E aí, tempos depois, assim, isso aqui não vale nada, isso aqui é água pura, porque é tão diluído que não. Então, é aquele negócio, o barato muitas vezes sai caro. Então, hoje, quando eu sei que um aroma importado, principalmente tudo, custa 100, 200, até tem, eu sei de no outro dia eu li 500 reais, um negócio desse. Caramba, mas em compensação você sabe que é puro, né? E o importante é que a coisa funcione, porque uma vez um médico me disse, saúde não tem preço. Tem razão, paz de espírito então nem se fala. Mas me diga, qual é a diferença entre aromaterapia e florais? Tá. Quando se fala de florais, você está falando então dessa parte energética da planta. Você está extraindo o potencial energético da flor. Quando você, campo vibracional, né? Quando você trabalha com aroma, você está extraindo moléculas químicas. Essas moléculas químicas, elas são compostas de cerca de 50 funções químicas diferentes. São moléculas, né, que têm que podem ser essas moléculas, essas funções químicas que são agregadas numa molécula, elas podem ter uma função mais álcool, uma função mais éster, e daí isso vai dar a propriedade terapêutica dela, a ação terapêutica dela. Vou pegar um exemplo, camomila. Quando eu extraio o óleo essencial de camomila, eu uso, para eu extrair 1 quilo de óleo, eu uso quase 1 tonelada de flores. Nossa Senhora! Né? A cor do óleo de camomila, todo mundo imaginar, deve ser amarelo. Se eu perguntasse assim, para o telespectador, que cor é o óleo de camomila? Amarelo. Não é amarelo, ele é azul. Azul? Azul, porque ele tem um componente na molécula dele que chama azuleno, que é o mesmo componente que hoje eles fazem assim, eles extraem o óleo da camomila e tiram essa fração de azuleno do óleo essencial e comercializam isso para fazer cosmético. Aquele cremezinho que você passa depois da praia azulzinho, não tem uns que contém azuleno? Esse creme tem o azuleno sair da camomila, né? Então é uma fração. Tem uma outra substância no próprio óleo da camomila que chama alfa-bisabolol, que também é extraído lá do óleo da camomila, que também tem efeito calmante. Então, aí eles comercializam o óleo da camomila amarelo, mas ele já foi extraído o azul. Tiraram uma fração, não quer dizer que ele perdeu as propriedades dele. Sei. Uma outra forma de se pensar também nesse aspecto é o método de extração do óleo. Existem vários métodos de se extrair óleo essencial. Alguns são métodos muito artesanais e o custo é muito alto. Óleo de jasmim, por exemplo. O óleo de jasmim, para você extrair, também é todo um processo artesanal, custa muito caro, por isso que ele é um óleo caro. O óleo de rosas também você tem que usar toneladas de pétala. Pétala de rosa é uma coisa super leve. Sim. Então imagina 1 tonelada de pétalas de rosa, para dar meio quilo de óleo. Meu Deus. Então, olha, é um mundo novo que você está trazendo. Você paga por 5 ml de óleo de rosas, que vem ainda importado, mas as taxas de importação, quer dizer, então, só que o óleo de rosas é excelente para alinhamento de todos os chakras, é um dos melhores óleos. A gente costuma substituir por gerânio, que é um óleo mais barato, que também tem uma função semelhante, mas você usar um óleo de rosas na cosmética, por exemplo, né? E me diga uma coisa, amiga, você também trabalha com aromaterapia? Trabalho. Bom, então, puxa vida. Gente, olha, mapa da mina, novamente, hein? Tô indicando aqui, ó, o dedinho. Florais, aromaterapia e, olha a vantagem, ela produz os aromas, os florais não, porque eu sei que você importa. Ela produz os próprios aromas, portanto, o remédio que ela indicar,
é um remédio garantido, porque garanto pela honestidade da moça, tá? Agora, o que é que você tem aqui? Esses vidrinhos aqui? São sprays que eles têm uma associação de florais com aroma. Este aqui é... Na verdade, essa é uma linha até interessante, né? Porque ele não é feito só de flores, tá? Ele também é feito de essências marinhas. Daí são de animais. A energia dos animais. A energia dos animais aqui também. Isso aqui é um spray, né? Isso, é um spray. Muito bem. Então, Karen, isso aqui é fabricado por você? Não, esse é de um outro sistema também. E estes aqui também? E esse aí é o mesmo sistema, o sistema dos golfinhos, né? Mesma coisa, certo. E esse aqui já é limpeza energética. Isso. Muito bem. E esse aqui é o fitofloral de Minas. É uma mistura de florais com fitoterapia, com tintura de plantas. Ele trabalha o físico e o emocional ao mesmo tempo. É uma outra linha do Breno. Serênio. Né? Tá muito bom. Que trabalha também nesse contexto. Muito bem. Karen, você, junto com seu irmão, vocês têm uma empresa ali na Conselheiro Mafra, chamada Floral e Música. Já é antiga essa loja, já visitei vocês lá várias vezes, até já andei comprando algumas coisas com vocês lá. Qual é o endereço da Floral e Música? É na Conselheiro Mafra, 590, e a gente tem todo um trabalho de cursos que a gente faz, tem a parte de música também, que é interessante, que nós trabalhamos com a linha de músicas New Age, e também músicas tradicionais de países. Né, que é bem interessante para quem curte esse tipo de... Vocês estão preparando já o catálogo dos cursos para 2006? Já, quem quiser pode acessar o site também, que é mãosdeluz.com.br e pode buscar pelo Google também pelo Floral e Música, que daí aparece. Tá, então eu peço a técnica que coloque aí na tela o site, o endereço do site. Eu acho que o e-mail. E o e-mail, então? Tá, o e-mail e o telefone para contato. Amigos, vocês querem se consultar com uma técnica que eu ponho a mão no fogo? É ela, podem ir, estou apontando aqui, sou dedo duro, verdade, mas dedo duro para coisas boas. Qualquer problema que vocês tenham e precisem, se consultem com a Karen. Ela realmente é das boas. E, lastimavelmente, estamos nos aproximando do fim do nosso programa. Com pena, porque eu sinto que no estilo aromaterapia, eu ainda tinha muita coisa para espremer aqui da Karen, mas o que é que eu vou fazer? O tempo passa voando. Karen, olha, prometo que vou te chamar novamente, porque ainda não estou satisfeito na minha curiosidade. Você tem que voltar ao programa. Te agradeço. Eu que agradeço vocês todos, né? A ti já em particular pela oportunidade de estar falando de uma coisa que eu gosto muito. É um prazer. Quando aparece uma pessoa que tem algo para esclarecer, é um prazer para mim convidar aqui para o programa. Obrigada. E, meus amigos, já no final do programa, me resta esperar que vocês tenham gostado e, mais uma vez, marcar um novo encontro com vocês neste canal, neste mesmo dia e neste mesmo horário. Um grande abraço e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.